Oi gente, eu sou a Mai, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E antes de irmos para as histórias de hoje, eu já vou pedir para você curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal, combinado? Bom, hoje o vídeo é um vídeo um pouquinho diferente do que a gente tem feito ultimamente. Todos os vídeos eu venho comentando com vocês sobre a comunidade do Reddit, para vocês me mandarem os relatos por lá. E eu recebi alguns e eu vim trazer para vocês os relatos dos membros. E se você já quiser fazer parte dessa comunidade, tem os links todos aqui na descrição, inclusive minhas redes sociais. E também, se você quiser mandar o seu relato totalmente anônimo, tem um e-mail também aqui na descrição. Mais um recado, tem alguns relatos que eu peguei pela nossa comunidade, que é relatos underline sobrenaturais, mas também eu peguei os relatos que me mandaram, tá? No outro fórum, não vou estar divulgando esse fórum, porque não é um grupo que eu criei, mas eu acabei fazendo uma divulgação nesse fórum e as pessoas me mandaram seus relatos nos comentários, com a permissão de eu estar contando aqui pra vocês. Então, vamos para os relatos de hoje? Deixa eu explicar aqui o que tá acontecendo. Eu tô pelo notebook. Vocês podem ver que sumiu uma coisa que tinha aqui do lado, né? Que no caso é esse outro computador aqui que eu tenho. Só que eu tava tentando usar ele pra entrar no Reddit, mas não tava indo, não tava dando nada certo. E eu tive que pegar meu notebook e montar aqui na frente desse computador. Então, se aparecer strass por ter que mover a câmera de algum ângulo, vocês já entenderam o que tá acontecendo, tá bom? Bom, o primeiro relato que eu vou pegar aqui pra vocês é o primeiro relato que mandaram lá no grupo. Uma série de eventos sobrenaturais repost. Vi outra publicação questionando a veracidade de relatos sobrenaturais do Twitter. E isso me lembrou que tenho vários das quais eu mesmo passei há alguns anos atrás. Venho aqui desabafar sobre isso para que eu não seja o único a dormir com essas imagens na cabeça. Antes de começar, tenha em mente que os acontecimentos ficam gradualmente mais bizarros, então recomendo ler por inteiro. Combinado? Contexto: todos os acontecimentos se passaram na minha cidade natal, lugar notável por sua violência e criminalidade. A casa onde eu morava ficava no fim do bairro, portanto, tínhamos um quintal de aproximadamente 2.500 metros quadrados, que em grande parte era coberto por árvores e plantações. Batizado de Catarina. Vai ser Catarina, tá bom? O batizado de Catarina. Contarei a história de nossa amiga Catarina. Gente, lembrando, é um fantasma que eu não sei se é homem, se é mulher, mas tem hora que ele fala como se fosse uma mulher, tem hora que ele fala como se fosse um homem, então eu vou falar como se fosse uma mulher. Assim acho que fica mais anônimo e fica tranquilo, tá? Bom, contarei a história da nossa amiga Catarina. Amiga e fantasma Catarina, tá? Tínhamos certo carinho por ela, pois todos os membros da família já haviam tido contato com ela de alguma forma, e até então nada de realmente assustador havia acontecido. Ouvíamos ela tomando água ou andando pela cozinha quase toda noite. Era nítido e todos nós ouvíamos. O nome Catarina não é à toa. Ela mesma indicou esse nome, ou pelo menos pareceu isso. Como? Bom, em resumo, meus irmãos e eu tínhamos um Xbox original, com um jogo que amávamos. Cada um de nós tinha o próprio save no jogo, então ninguém se atrevia a mexer um no do outro. Exceto que em uma manhã todos os saves haviam sumido e no lugar tinha um novo nomeado, exatamente Catarina. E assumimos que o responsável havia sido, até então, um fantasma sem nome que andava pela cozinha. Não me pergunte o porquê,
Mas na sala de estar da nossa casa tinha uma rede de descanso que era sempre motivo de disputa entre meus irmãos e eu. Minha irmã, querendo evitar brigas, decidiu esperar que todos fôssemos dormir para então ficar nessa rede escutando música no seu fone de ouvido e na completa escuridão. Ela tinha conhecimento de que aquele horário era o horário da Catarina. Ninguém interrompia os afazeres noturnos dela. Em certo ponto, ela começou a sentir e até ouvir algo chamando ela. E olhando para ela, ela diz ter tirado o fone algumas vezes para ter certeza se não havia ninguém chamando o nome dela. Sempre que ela voltava a pôr os fones, a sensação voltava mais intensa. Até que em certo momento ela simplesmente sentiu algo que pareceu um chute com bastante força vindo debaixo da rede. Então que ela percebeu que realmente tinha algo ali e imediatamente ela foi ao quarto se deitar. A voz de Catarina. Poucos dias depois, minha mãe começou a dizer que ocasionalmente escutava gritos de puro horror vindo do fundo do quintal durante a noite. Não era mistério que ladrões e bandidos foragidos usavam aquele espaço para se esconder da polícia. E sabe-se lá mais o que. Mas vi que ela estava com medo dos tais gritos e então afirmei que poderia ser alguma ave cantando em tom parecido com a voz humana. E ela se acalmou. 2 noites mais tarde, estávamos eu e a minha mãe preparando o jantar em silêncio, quando ouvimos claramente em alto som um grito feminino horripilante, como se aquela fosse a última tentativa em pedir socorro dessa pessoa. Dessa vez eu não podia negar. Aquela era sim um grito humano. Mas jamais iríamos abrir a porta naquela escuridão, que era lá atrás para averiguar algo tão aterrorizante. O avistamento de Catarina. Até então sabíamos que havia um ser ali ao nosso lar e que ocasionalmente gritava sempre ali do fundo do quintal, que aparentemente cessou e depois de algumas semanas o medo desse ser já não era mais tão presente. Uma noite eu decidi ficar escutando música na rede da sala após meus familiares terem ido dormir. Porém, eu decidi ouvir baixinho na TV, o que me permitiu ouvir os sons que vinham da cozinha. E, meus amigos, eu ouvi sons daquela cozinha. Já sabia que poderia ser ela voltando a dar as caras, mas tentei ignorar as primeiras indicações da presença dela. Poucas músicas depois, já ciente da minha companhia inusitada, escutei algo que posso descrever como um som de um sapo bem gordo caindo no chão, logo abaixo da minha cabeça e abaixo da rede. Meu coração parou por um momento ali. De certa forma, eu até preferia que fosse um sapo enorme e nojento, que de alguma forma tinha chego até aquele ponto, tão perto da minha cabeça, porém olhei e nada, nem nas proximidades de onde o som veio. Já questionando minha decisão de estar acordado naquela hora, eu parei de olhar para a TV e passei a ficar de olhos fechados na rede e adivinha? Me veio uma sensação enorme de estar sendo observado, especificamente de algo vindo na direção da cozinha, ainda de olhos fechados e com muito medo. Eu posicionei minha cabeça virada para a cozinha e abri rapidamente os olhos para avistar um ser. E isso foi muito rápido. De roupas brancas, todo ensanguentado, de cabelo comprido que cobria o rosto, uma inscrição parecida com a Samara de O Grito. Lembra das Quinchins do último vídeo? Minha reação imediata foi voltar a fechar os olhos, o que permitiu aquela imagem ficar gravada na minha retina por alguns segundos, até que eu abri os olhos de novo e o ser havia desaparecido. Estranhamente me veio uma calmaria depois disso, como se a Catarina não fosse uma ameaça para mim. Eu fiquei pensando sobre isso por alguns segundos antes de ir correndo acordar a mamãe para falar sobre isso, onde ela também alegou ter visto esse mesmo ser na noite anterior, no mesmo horário, só que através do reflexo da TV. Último avistamento da Catarina. Estávamos de mudança para outra cidade e em meio à correria de organizar as malas, deixar tudo pronto para a ida,
ela apareceu para mim mais uma vez, ali na casa da vizinha, como se estivesse observando a nossa ida dentro da escuridão. Dessa vez, pude olhar para ela por aproximadamente 3 segundos, antes de virar o rosto, e nesse ponto eu já não tinha mais medo dela, então levei isso como uma despedida. Em conclusão, acredito que a Catarina era na verdade a alma de uma mulher que poderia ter sido assassinada ali atrás da casa e estava pedindo ajuda à nossa família na maneira dela. Houveram outras aparições dela que não mencionei, assim como outras histórias não relacionadas a ela que se passaram no mesmo local. Posso fazer um relato destas no futuro. Não mais, agradeço por ler e bom descanso, Catarina. Bom, gente, deixa eu procurar um outro relato aqui. Esse vídeo já tá com uns 15 minutos já. Eu vou ler mais um e eu gravo mais relatos em outros vídeos, né? Pra esse vídeo não ficar muito longo e muito chato pra vocês. Então, eu sei que tem gente que tem medo, tem gente que não gosta. Assista de noite, tá, gente? Pelo amor de Deus. Porque de dia não tem graça. Eu tô gravando de dia, eu tô com medo. Eu acho que de noite seria pior. Seria. Porque estou sozinha em casa, meus pais estão no rancho, então tá daquele jeito. A casa da minha avó. Eu ainda não li esse relato e recebi ele hoje. Resumindo muita parte da história, é só deixando os relatos. Em 2018 ou 2019, eu me mudei por um tempo para a casa da minha avó com a minha família, até a nossa casa reformar, e nesse meio tempo que morei lá, aconteceram muitas coisas que nunca aconteceram comigo antes. E não só comigo, mas também com minha mãe. Então bora, né? A casa. A casa da minha avó é dividida em 3 andares. O primeiro tinha a entrada, sala, cozinha, banheiro e escada, que tinha um murinho na frente, no começo dela. O segundo andar tinha o banheiro, que tinha 2 janelinhas em cima e dava para o terceiro andar. O quarto da minha avó, a varanda, o quarto de hóspedes e a escada para o terceiro andar. O terceiro andar tinha uma área que a gente fazia churrasco, uma sala vazia que normalmente colocam cadeiras, é um quartinho com coisas usadas e guardadas, e o banheiro. Mas a energia daquela casa era pesadíssima e eu tinha pesadelos recorrentes lá. O Homem de Chapéu. A primeira coisa que ocorreu comigo na casa foi que toda noite eu via uma sombra de um homem de chapéu na porta. E eu sempre ficava parado e ela sumia. E eu acabava dormindo até hoje. Não sei o que era tal coisa, mas eu percebi vendo os relatos do Reddit que esse homem de chapéu é um caso recorrente de diversas pessoas. E eu acho isso muito estranho. Só um adendo, eu também já ouvi algumas histórias falando desse homem de chapéu ou de cartola que aparecem na frente das portas dos quartos. Alguns, gente, vocês podem até pesquisar lá no canal Assombrado, tem alguns relatos que a Ana Paula conta sobre esses homens. Tem relatos antigos, relatos recentes, relatos de algum tempo atrás. Eu não sei falar pra vocês em quais, porque eu ouvia muito as lives, né? Então, mas eu já ouvi bastante falar sobre esse homem de cartola ou de chapéu que aparece nas portas dos quartos. Geralmente que tem essas energias mais pesadas. Enfim, cada um vai falar uma coisa, mas eu já ouvi também esse tipo de coisa. A sombra. Na descrição da casa, eu disse que havia um murinho em frente à escada do primeiro andar. E, infelizmente, toda vez que eu olhava para o murinho, uma sombra de uma pessoa se escondia atrás do muro. E sempre que eu ia conferir, não tinha nada. E realmente, todo dia eu via essa coisa. Mas teve um momento que simplesmente sumiu. E eu também não tenho explicações sobre isso. O choro. Esse é o relato que aconteceu com a minha mãe. E ela diz ter escutado um choro de bebê no terceiro andar. E poucos dias antes, eu havia escutado passos fortes no terceiro andar. Como se alguém com uma bota tivesse entrado lá e estava andando para algum lugar. E o que dá mais medo disso tudo é que eu não citei,
Mas no terceiro andar tem duas entradas. Uma na parede que é meio que um armazém e um mini compartimento em cima da porta do terceiro andar. E esses lugares servem muito bem de esconderijo. Então, será? O demônio e as paralisias. Outra coisa recorrente que também acontecia na casa era eu e outros membros terem a infame paralisia do sono, que é um fenômeno que eu mais odeio em todo o corpo, pois na maioria das vezes tem algo péssimo no quarto me encarando. E certa vez eu estava tendo mais uma dose de paralisia, simplesmente do nada. Entendeu? Eu não gosto de falar essa palavra, tá, gente? Mas enfim, o tinhoso começou a se materializar em cima de mim. Mas o único problema é que eu estava tendo um pesadelo e a escapatória tinha sido acordar. Mas a paralisia começou e isso se materializou em cima de mim. E a única escapatória foi continuar no pesadelo e tentar acordar de novo. Dessa vez, com êxito, depois do ocorrido, eu tive apenas uma paralisia do sono que foi anos depois. E eu acho isso muito estranho, pois é como se fosse um último aviso de que talvez ele estivesse ali. Depois de tudo isso, eu nunca mais tive nada muito estranho ocorrendo comigo. Mas a única coisa que me aconteceu foi que quando eu me mudei para minha nova e atual casa, eu tive uma série de pesadelos com a casa antes de nós estarmos lá. E os pesadelos tinham a antiga dona da casa e uma garota. Mas depois de 3 pesadelos que se finalizavam, eu só tive uma paralisia do sono anos depois e pesadelos bestas. Mas é isso. Muito obrigado por ler e tenha uma ótima manhã, tarde, noite e madrugada. Bom, gente, esses foram os relatos de hoje. Tem muito mais relatos para eu ler para vocês. Mas eu acho que da outra comunidade são relatos mais curtinhos. Então acho que eu acabo conseguindo ler em um vídeo só. Mas veremos. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo já tá com meia hora. Comente aqui o que vocês acham, se vocês já passaram por algo desse tipo. E se você tem um relato, manda pra gente. Pode ser pela comunidade do Reddit, ou se quiser mandar de forma totalmente anônima, pra não ter problema, manda no e-mail, todos aqui na descrição. Os links, tudo. E é isso, gente. Até a próxima semana com mais uma história.